Aqui no Debate Visando Esporte de novo, que era um tema que era para eu estar no quê? Falando do meu esporte, que eu gosto de praticar, que é basquete. Já estava pensando num tema legal, num tema bacana que eu poderia falar aqui, mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que não consigo tirar, tá me incomodando faz tempo, e eu preciso tirar aqui do meu coração, e como tem a ver com esporte, eu preciso compartilhar com vocês. Eu provavelmente no Brasil sou um dos pouquíssimos entusiastas de boxe no mundo. Um cara que leva a sério. Sei alguns campeões mundiais, assim como Tyson Fury, Canelo, Gervonta Davis, alguns nomes assim como DDD, são nomes de lutadores atuais que eu conheço, além de Floyd Mayweather, Sugar Ray Leonard, nomes óbvios, Tyson ali, nomes óbvios não saem da minha cabeça, mas vejo lutas porque gosto e gosto de saber das histórias e sou um aficionado por boxe. Sei que poderia ser mais estudado, que eu poderia saber mais do assunto, mas por enquanto o básico eu sei e por isso passou a me incomodar o que está acontecendo com a indústria do boxe. A gente podia ver o boxe assim, do jeito que é, como um esporte de luta, onde não se pode usar as pernas e por isso mesmo não é considerado como uma arte marcial. Boxe ainda assim é um esporte extremamente conhecido no mundo inteiro, mas assim, não é uma arte marcial, o que é importante destacar aqui, é diferente do MMA, que são usadas várias artes marciais. Mas qual que é o problema que está acontecendo com o boxe? A pouca vergonha que está acontecendo é que o boxe, desde aquela luta entre o Conor McGregor, ex-atleta do UFC, e o Floyd Mayweather, ex-campeão mundial, eles tiveram uma rixa e eles que eram lutadores falaram: vamos resolver a nossa briga no ringue. Eles eram lutadores e faz todo sentido eles fazerem uma luta promocional, mas a luta valendo muito dinheiro, a luta valendo muito, muito dinheiro e tem base isso, até porque o McGregor foi campeão dos penas e dos galos ao mesmo tempo, alguma coisa assim, não vou lembrar, mas acredito que eu tenha me equivocado agora, mas eu acabei não fazendo o roteiro para esse vídeo, então eu não vou lembrar qual que era a categoria. Leve, ele era campeão dos penas e dos leves, exato, obrigado. Lembrei. E o Floyd Mayweather nem se fala, foi campeão de várias divisões, sendo um peso-pena também, e acabou se aposentando cedo porque não queria se machucar, mas ainda assim foi um dos atletas mais bem pagos, se não o atleta mais bem pago da história, ganhando montes absurdos de dinheiro, quantias inimagináveis de dinheiro, o Mayweather acabou ganhando. E qual que é o problema? A partir disso, que eu sou um cara que leva boxe a sério, e na época que essa luta aconteceu eu não acompanhava boxe, mas eu sei dessa história. E o problema é que a partir de um certo momento da nossa história, o boxe está sendo usado para fins inúteis, sabe? Começou com uma coisa boa, que foi Popó contra o Whindersson. Qual que é a parte boa disso? A parte boa é que o Whindersson é um influencer legal assim para ser seguido, para ser mostrado nas mídias, e o Popó, ele era um atleta não reconhecido, sendo que ele era um tetracampeão mundial. Poucas pessoas antes disso sabiam quem era Popó. Por exemplo, falando de boxe em geral, o maior boxeador, o melhor, porque o maior em títulos é o Popó. E também tem a maior, quebrou a sequência de nocautes do Mike Tyson. É importante saber para a gente entender a magnitude do que era o Popó e quantas poucas pessoas sabiam quem ele era antes da luta contra o Whindersson. Mas, por exemplo, poucas pessoas sabem quem é o Éder Joffre, considerado por muitos o melhor lutador da história do Brasil, como boxeador, porém só as pessoas que sabem de boxe sabem quem é Éder Joffre, mas ele era uma figura pública em sua época que caiu no esquecimento. Hoje ele morreu, está morto, né? Não faz muito tempo que ele morreu, se eu não me engano, mas ele já estava bem velho, já estava bem debilitado e pouquíssimas pessoas sabem quem é. Mas
eu tenho 30, 40 anos, não sabia quem era, mas, por exemplo, você vai ver pessoas da minha geração que das próximas, e muito provavelmente das próximas, não sabem nem quem é Maguila. E o Maguila era, na época em que lutava, trazia multidões para ver as suas lutas. Uma luta que ele trouxe pessoas de fora, gringos, para o Brasil lutarem contra ele, que era absurdo na época e até hoje não é mais visto. Não lembro de outro lutador de boxe que fez esse absurdo, de trazer o boxe de fora para cá, para o Brasil. Chega até ser absurdo. Mas assim, entre esses absurdos que aconteceram, um deles é o Popó não ser reconhecido antes disso, mas acaba que o Popó tem a sua mídia reconhecidíssima e sua história, essa história buscada pelas pessoas a partir do momento em que ele luta contra o Whindersson. A sua história é mostrada para o público inteiro, o quão periculoso era o homem para os boxeadores e como ele era dominante na época dele. E tudo ficou certo a partir desse momento, onde ele teve uma mídia legal assim para as pessoas lembrarem quem era. O problema é que a partir daqui o boxe vira piada. A partir desse momento o boxe no Brasil é visto como palhaçada. Não só no Brasil, nem vou falar de Popó versus Bambam, porque é meio claro do episódio que eu tô falando, mas esse não foi o principal motivo desse vídeo. Mesmo eu achando que é uma vergonha para a carreira do Popó ele ter feito essa luta, mesmo que como maneira de marketing, o modo em que ele se rebaixa para chegar ao nível do Bambam em várias vezes demonstrou um tetracampeão mundial com mentalidade de criança. Ah, mas foi marketing. Após a luta é possível ver várias gravações do Bambam falando besteiras, né, falando atrocidades sobre a luta e sobre a carreira do Popó, o desmerecendo e o Popó respondendo a essas atrocidades, sendo que o Popó não deve nada ao Bambam, já que o Popó é o Popó e o Bambam é campeão de BBB. Mas, tudo bem, tudo bem. A questão não é essa. Talvez não, tem muita coisa envolvida, mas tem vários lutadores, várias pessoas que estão querendo fazer as lutas contra Popó, contra membros de outras modalidades de luta, como forma de marketing, assim. Teve uma luta, se eu não me engano, acho que era do MC Livinho e do MC Guimê, eu posso estar equivocado, mas era uma luta de UFC não, era uma luta de Muay Thai, se eu não me engano. Outra modalidade, o foco hoje da luta é boxe, mas entre aqueles dois, que eram dois famosos, ainda assim dá uma impressão ruim dá uma impressão, sabe, para pessoas que lutam, pessoas que treinam, dá uma coisa errada, mas tudo bem. O foco do vídeo é o boxe, entre boxeadores e pessoas aleatórias. E o que está acontecendo agora, não sei se todos estão integrados no assunto, mas agora foi anunciado há pouco tempo atrás, creio que semana passada, Mike Tyson versus Jake Paul. Jake Paul, você deve estar se perguntando, alguns, né, se perguntam quem é. Jake Paul é o youtuber. Jake Paul é o youtuber que decidiu lutar contra o Mike Tyson. Mas o Mike Tyson, isso não é do nível de Popó versus Bambam. Isso é pior. O Mike Tyson é o segundo maior boxeador da história. Só não é o maior boxeador da história, na minha opinião. A gente não sabe, não consegue mensurar o quão grande ele seria se ele não tivesse gasto o seu réu primário, né? Se ele tivesse tido uma boa conduta em toda a sua carreira, talvez a coisa tivesse sido diferente. Mas tudo bem, não tem como ver o futuro, as coisas são como são. Mike Tyson tem a carreira brilhante que tem e tá tudo bem, porque Mike Tyson, na minha opinião, é o segundo maior lutador da história, só atrás do Muhammad Ali. Mas assim, a partir do momento que ele também se rebaixa para Jake Paul, provavelmente também como estratégia de marketing, ainda assim mostra como o boxe perdeu o respeito. Tudo sobre boxe agora é palhaçada, é pataquada, que vamos lutar com fulano porque fulano falou bliu 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 de mim. Isso é boxe?
boxe não era sobre você subir em rankings e você indo ganhando lutas. Boxe provavelmente é o esporte com o treinamento mais pesado entre todos os esportes. É o esporte de alto rendimento. Se você ganha uma luta, você pode ficar com sequelas grandes e você pode ter ido de cara lavada para ganhar. Você pode ter ganhado, você levar um soco. A sua recuperação vai ser de 3 meses para sua próxima luta. E para a pessoa que você nocauteou, para a pessoa que perdeu para você em caso de nocaute, ela pode ficar de 9 meses a 1 ano sem lutar. E isso é uma carreira. A carreira deles é isso. Imagina você ter, por exemplo, uma sequência de 5 vitórias seguidas e você vai ganhando, pum, você perde por nocaute, você tem que ficar 1 ano sem lutar. O cara pode perder a carreira por causa de uma derrota. Não é igual futebol, não é igual basquete. É totalmente diferente. É um esporte totalmente avulso a isso. E as pessoas estão pegando todos os esforços que os profissionais de verdade fazem e parece que o boxe, ao invés de um esporte, virou um show, virou um atrativo. Assim como a NFL parece que é em seus intervalos de Super Bowl. E isso, eu, como um grande fã do esporte sério, que de vez em quando me irrita os esportes americanos por parecerem muito mais shows do que esportes, isso acaba mexendo muito com a visão que eu tenho do esporte. Hoje é possível ver talentos geracionais, como o Gervonta Davis, o Ryan Garcia, mesmo sendo um lutador mediano para ruim, também é outro que está querendo arrumar briga com, não vou lembrar o nome do influenciador, porque era um influenciador bem X, era uma pessoa que tretou com ele também, e ele acabou tomando as dores e querendo enfrentar a pessoa. Então, até mesmo outros boxeadores medianos estão querendo fazer showzinhos, mesmo quando o nome deles não é tão relevante para o mundo. O nome do Ryan Garcia é relevante para o mundo, mas ainda assim, a surra que ele levou para o Gervonta Davis mudou um pouco a percepção do que tivemos de Ryan Garcia. Ryan Garcia, na minha opinião, ele já era mediano antes, depois daquele gancho bem dado que ele levou do Gervonta, acabou. Existem vários boxeadores geracionais hoje, e eles perdem espaço para a palhaçada que é o boxe hoje. Se o boxe o boxe sério já não tinha uma mídia antes, agora é pior. Agora que nós não teremos noção e não conheceremos outros lutadores, a não ser que os lutadores se rebaixem ao nível de vou lutar contra um influenciador aleatório. No pensamento de que é uma coisa séria, não me parece certo. Mas, vendo pelo lado humano da coisa, vendo pelo lado, por exemplo, do Popó, que ganhou 5 milhões pela luta, aí eu também iria muito provavelmente fazer isso. Talvez, sendo hipócrita com a minha opinião, eu acredito que não, pois eu ainda tentaria levar uma carreira de boxe para frente. O problema dos boxeadores é que não tem o público, sabe? Os boxeadores estão lá, eles existem, sabe? O Popó não é a vítima da situação, mas creio que um cara de suma importância está cometendo equívocos em dar trela por mídia, sendo que a mídia que ele tinha ganhado para o Whindersson era gigantesca, mas o ego e a gana fazem isso com o ser humano. Essa questão de querer mais e mais bens é algo nosso que está prejudicando uma visão esportiva de um esporte gigante, de um esporte que teve seres humanos incríveis, que fora do seu nicho de boxe, acabaram mudando questões humanas, que é o caso do Cassius Clay, vulgo Muhammad Ali, que como ser humano era incrível, falando de várias pautas raciais. E enquanto Muhammad Ali falava de pautas raciais, o Popó estava xingando o Bambam na internet para ganhar a mídia dele. Existe uma certa diferença entre os seres humanos. E é por isso que um deve ser mais reconhecido do que o outro. Talvez estejamos dando mídia para as pessoas erradas. Talvez a mídia esteja colocando as pessoas erradas para serem as pautas. Esse foi o Debate Visão do Esporte de hoje, falando sobre boxe. Minha insatisfação gigante sobre o que está acontecendo. Por favor, deixa um comentário, deixa uma curtida aí e até a próxima.